Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre por que o parapente plana mesmo com o vento caudal. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entre na loja do canal para conhecer as novidades. Por que o parapente plana mesmo estando de vento caudal? Essa é a pergunta do... Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo porque eu não me lembro agora. Ele me chamou no reservado e fez essa pergunta. Vamos entender o seguinte, o vento é uma coisa muito importante para a gente, certo? E o vento estar de frente é importante para que a gente decole. A gente não consegue decolar com o vento caudal e nem deve tentar, mesmo caudal e nem lateral, porque a gente já sabe aquele problema de rotores, né? Muda toda a configuração da rampa quando o vento não está de frente. Mas o problema não é esse, o problema é imaginar o seguinte, depois que a gente decola, depois que a gente sai do chão, a gente não está mais sobre a influência do chão, né? A gente está no ar. E estar no ar significa que a gente está dentro de uma massa de ar, né? A gente deixa o chão e sai para uma massa de ar. Essa massa de ar, ela está tendo um comportamento. Ou ela, como tinha vento na montanha, né, você acredita e faz sentido que ela esteja se movimentando, toda a atmosfera está se movimentando. E você está dentro dessa massa de ar voando a 35, 36, depende do seu equipamento, 36 km por hora, você está dentro dessa massa de ar. Independente dessa massa de ar, para onde ela está indo, né, você está a 36 km por hora dentro dela. Claro, com relação ao chão, muitas vezes, você pode estar até parado. Se esse vento tiver a 36 por hora, você está até parado com relação ao chão. Mas você continua voando a 36 por hora. Né? Você nunca viu seu amigo, a gente chama brincando de lustre, que ele decola uma ventaca e aí acaba parado? Né? Não significa que ele não está voando, ele está voando, mas com relação à massa de ar. Porque ele está a 36 brigando com o vento a 36. Mas a pergunta é a seguinte, por que mesmo estando caudal, né, o vento está aqui a 10 por hora, eu estou a 36 de frente com ele, ou seja, eu estou voando a 26. A hora que eu viro para trás, como é que eu não perco sustentação, já que esse vento está caudal? Porque você está dentro dessa massa de ar, você continua a 36 por hora. O vento está te empurrando a mais 10 km por hora, mas com relação ao chão apenas. Com relação ao ar, você continua a 36 por hora. Você está desgrudado do ar, vamos dizer assim, do chão. Você está na massa. Então, em qualquer direção que você tiver, né, lateral, de frente, lateral, para trás, você vai estar voando a 36 por hora. Só que, com relação ao chão, você vai estar às vezes de frente para o vento, às vezes lateral para o vento, às vezes caudal para o vento. Mas de toda forma você vai estar a 36 por hora. E aí eu vou adicionar uma outra pergunta de um outro inscrito para completar esse assunto. Eu não vou me lembrar o nome dele também, talvez eu coloque o nome dele aqui embaixo. Ele me perguntou o seguinte, nesses equipamentos, esses equipamentos que indicam a velocidade do vento e a direção do vento, eles são realmente, como eles fazem isso? E é confiável, né? Os dados que esse equipamento dá? Então vamos lá, ó. Aí entra outra questão também, entra a questão do GPS. Como é que esse equipamento consegue saber a direção do vento e a velocidade do vento? A partir do momento que você decola, saiu do chão, você está na massa de ar. Como você já sabe, tem sustentação para todos os lados porque está a 36 por hora. Aliás, voltando naquele tópico anterior, é possível você estolar a vela estando voando de caudal, tá? Por que é possível? Porque você está a 36 por hora com relação à massa de ar. Se você começar a frear, o que vai acontecer? Você vai reduzir a velocidade do seu parapente até 20 e poucos quilômetros por hora, que é a velocidade de stall da maioria, né? Você tem que ver o manual da sua vela. Mesmo estando de caudal, pode
estolar a vela. Por quê? Porque você está a 36 km por hora dentro da massa de ar. Uma coisa que acontece é que contra o vento os comandos são um pouco mais espertos e a favor do vento tende a ser um pouco mais frouxo o comando. Não exatamente mole, mas ele a vela tende menos estando de caudal. Estando de frente tende a ter um comando um pouco mais apurado. Tá? Se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver. Voltando agora aos aplicativos. Como é que os aplicativos sabem a direção do vento? A partir do momento que você decola, esse aplicativo ele começa a mapear a sua posição GPS, né? E a velocidade que você está se deslocando. E esses aplicativos, né, por trás deles, estão fazendo vários cálculos enquanto você está voando. Se você, por exemplo, né, tem um vento de 10 km por hora, quando você configura seu aplicativo, você vai lá e coloca seu parapente. Não sei se você já percebeu. Ah, você está voando o quê? Estou voando de parapente. Qual o modelo dele? O modelo é esse. Então o aplicativo já sabe a velocidade padrão do seu equipamento. Alguns aplicativos são genéricos. Você coloca lá, estou voando de parapente. Ele já estabelece mais ou menos os 36 km por hora. Mas cada vela varia, tá? Então por isso é importante você colocar o seu parapente exato. Se o aplicativo der essa possibilidade. Você decolou, você está indo lá contra o vento, ele já está registrando que você está se deslocando com relação ao chão, porque ele é um GPS, né? Você deveria estar se deslocando a 36 km por hora, se movimentando tantos metros por segundo. Aí o que acontece? Ele está lá contando o tempo, fala, o Ricardo está voando um pouco mais devagar, ele não está andando tudo o que ele podia andar. Por que ele não está andando? Porque o vento de frente está fazendo ele andar mais devagar. Ah, nisso daí o aplicativo já está lá calculando. Ele fala, olha, se o Ricardo era para se deslocar a tantos metros por segundo para frente, ele não está deslocando, qual que é a diferença? Ah, a diferença é tantos metros por segundo. Então o vento está a tantos quilômetros por hora. Entende? Mas daí ele fala assim, ah, está, mas eu não tenho certeza. O que o Ricardo precisa fazer para o aplicativo ter certeza que esse vento tá nessa velocidade? Ricardo precisa se movimentar. Conforme o Ricardo movimenta para um lado, movimenta para o outro, dá um 360, esses dados vão ficando mais precisos. Se você voa com o aplicativo e só faz o lift de curva para frente, ele dá um dado. Ele vai dar uma velocidade, uma direção de vento ali. Mas talvez não seja absurdamente precisa. A hora que você consegue fazer um 360, aí sim, ele está lendo todas as situações. Ele leu a direção, né, que você se deslocou menos, a direção que você deslocou mais e as parciais em volta. E aí ele consegue calcular, né, exatamente da onde está vindo o vento e qual a velocidade do vento. Ah, Ricardo, mas vai ser sempre assim? O vento varia, às vezes ele está mudando, às vezes a velocidade do vento está mudando. Tá. Então é assim, o dado que o dispositivo vai te mostrar, ele é preciso, mas não é absurdamente preciso. E talvez você nem precise dessa super precisão, né? Você precisa ter uma noção da velocidade e da direção do vento. E aí eu digo para você nunca confiar 100% no equipamento, né? Você está fazendo uma aproximação para pouso, o equipamento fala para você, olha Ricardo, o vento está vindo de norte, e você está olhando para a situação, tem uma biruta ali, tem um monte de coisa te mostrando que o vento não está exatamente de norte, o vento está de nordeste. Aí você fala, peraí, então não vou acreditar no equipamento, né? Vou fazer, você está fazendo a aproximação, você está sentindo, você vai fazer a aproximação na direção certa do vento. Mas por que isso acontece? Porque as termais podem mexer na direção do vento instantaneamente, né? E até o equipamento fazer esse mapeamento e te entregar a direção correta do vento, você já está numa situação ruim. Então é assim, dá para acreditar, dá para confiar nos dados que o equipamento te dá de direção e de velocidade? Dá. Mas é bom sempre quando você tá para pousar ou alguma coisa assim, você contar com mais informações do que exatamente só o aparelho pode te dar.
Então você vai olhar lago para saber vegetação, se tiver biruta, se tiver poeira se movimentando, né? Passa um carro ali, levanta uma poeira, você vai ver, ou fumaça, qualquer coisa que vai te mostrar a direção exata do vento, né? Naquele momento, naquele lugar. Agora, eu espero que você tenha entendido aqui como é que esse equipamento faz essa triangulação, né, da situação, do que você está voando ali, e ele calcula, né, e te mostra a direção de como o vento está se comportando. Então, eu acho que deu para entender, não é difícil. Então é desse jeito, tá? Quando você está voando, esses equipamentos, via de regra, estão monitorando tudo que você está fazendo, tanto é que ele monta um track log depois, né, uma linha de onde você passou. Então eles vão mostrar para você os dados relativos. O auxiliar de térmica é a mesma ideia, viu? O auxiliar de térmica, eu vou aproveitar e vou estender aqui, já que estamos falando. O auxiliar de térmica, ele não mostra, ele não mapeia em volta de você onde está a térmica. Ele mostra aonde você passou e teve maior ascensão. Se você passa em um lugar e ele mostra que ele entende, né, leu ali no barômetro dele que você teve uma ascensão, ele vai falar, ali tem uma térmica, né? Então ele pega e bota um círculo ali. Então você foi para lá, ele olhou para o auxiliar de térmica, ele vai falar, olha, ali atrás ficou uma térmica. Você não quer voltar para lá, né? Teoricamente. Aí você volta para lá e quanto mais você gira em volta dessa térmica, né? Você vai trabalhando, procurando ela, ele vai melhor mostrando, vai centralizando aquele círculo ali para mostrar para você onde está a térmica. Então o equipamento ele é super preciso, desde que você se movimente para dar informações para ele. Todo instante que você está voando, você está inserindo informações, está dando informações para ele. E aí ele vai te mostrando ali na tela o resultado desses cálculos, dessas informações. Ok? Espero aí ter esclarecido o porquê que o parapente plana mesmo com o vento caudal, né? Porque a gente está dentro da massa de ar. E dentro da massa de ar a gente sempre se desloca na mesma velocidade, a não ser, é claro, que você esteja acelerando, aí vai estar numa velocidade diferente, mas você entendeu o propósito. E também já aproveitei e falei um pouco sobre essa questão aí do equipamento, como é que ele descobre, né, ou te mostra a velocidade e a direção do vento. E ainda aproveitei e falei do auxiliar de térmica, qualquer hora eu falo especificamente do auxiliar de térmica, tá bom? Eu vou agradecer sua audiência, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do canal, o endereço está aqui embaixo, tem camiseta oficial, tem camiseta com estampa de voo e também canecas. Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!